Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro Bertini, esse é o Camisa Alviverde. A gente passou por 2006, falou das camisas de 2006 que foram usadas até 2007 e agora a gente vai falar do próximo modelo, o segundo da Adidas. Para isso, vamos de novo relembrar. Vamos relembrar nesse vídeo 2008. Olha lá, ó, esqueceu 2007, esqueceu 2007, olha lá, esqueceu 2007, ai como é bom, esqueceu 2007, ó, esqueceu 2007, eu não acredito. Calma aí, calma, segura a onda aí, amigão, calma. Vamos falar um pouquinho de 2007, mas o principal aqui é 2008. Passa a vinheta logo, vai. Por que 2008? Porque 2007 foi um ano flat, né? Ele foi muito tranquilo, não teve nada demais. Vamos só dar alguns destaques de 2007, mas não tem muito o que destacar. Era aquele time do Caio Júnior, a gente foi disputar o Campeonato Brasileiro, não disputou, ficou aquele negócio, cada vez que dava uma certa esperança que podia engrenar, não engrenava, e perdia de novo. Então vamos só dar alguns destaques daquele brasileiro de 2007. Bom, começa com o Edmundo, que encerrou a carreira no fim do ano. O Valdívia começou a mostrar o craque que ele era. E o Caio se mostrando um ótimo atacante. Você lembra do Caio? Esse moleque veio do Internacional, fez um ótimo 2007 e no começo de 2008 ele já foi para o Frankfurt, lá na Alemanha. E ele depois de 2012 voltou para o Brasil, jogou nos outros times aí, mas não teve mais muito destaque. Mas ele fez um ótimo 2007, era muito bom esse cara. O Rodrigão também jogou com a gente, que jogou bem no Santos, rodou por uns times da Europa, sofreu com algumas contusões e veio jogar no Palmeiras. No final da temporada ele começou a engrenar e aí depois foi embora. A substituição padrão do Caio Júnior era o Valmir no Leandro. Leandro Bochecha, você lembra dele? Esse Valmir era um moleque magrelo, feio, mas mais feio que bater na mãe por causa de mistura. E ele só sabia correr. E era a substituição padrão. Todo 30 do segundo tempo era Valmir no Leandro, Valmir no Leandro. Valmir saia correndo, acabava o campo, ele parecia o Forrest Gump. Tinha que avisar e botar uma placa, acabou o campo, para ele parar de correr, porque ele só corria. Como eu falei, o time ia bem e tropeçava, Na rodada 21, a gente estava em quarto lugar, a 7 pontos do líder, não estava tão longe. Mas é o que eu falei, aí me perde pro inimigo. Aí vai jogar contra o Cruzeiro em Minas. O Pierre é uma expulsão completamente absurda no começo do jogo. O Pierre era a grande referência da marcação do Palmeiras, o time se desestrutura totalmente e toma 5 dos caras lá. Aquele último jogo de 19 de repente pareceu tão doce, tão legal, né? Foi ótimo aquele jogo de 19. Você viu para vingar esse aí. Do elenco que eu não citei ainda, eu acho que nomes importantes de citar, tinha o Max Pedreiro, que jogava nessa época. O Max Pedreiro é mancada. Tinha o David Sacconi, que também era muito chamado de David Sacconi, porque ele era quase um cone. Tinha um alemão, que era um atacante bom, e que ele teve um acidente, ele faleceu, não sei se vocês lembram dele. Pô, esse cara tinha futuro, cara, esse aí eu fiquei triste que aconteceu esse acidente. Esse cara, o Palmeiras fez até uma homenagem para ele, quando teve esse acidente e tal. Esse cara era bom, cara. Ele ia continuar e talvez fizesse um 2008 legal com a gente aqui. E no último jogo a gente precisava ganhar do Galo, aqui no Palestra Itália, hein? Para pegar a vaga da pré-Libertadores, aquele quarto lugar lá, a última vaguinha para Libertadores. E conseguimos perder, cara, de 3-1. Mas terminou o jogo, a torcida acho que estava tão, né, fula da vida, para não falar outra coisa, que ficou no estádio acompanhando o final de um outro jogo. E aí, quando esse outro jogo acabou, pelo menos fez o nosso ano, porque saiu todo mundo cantando no estádio. Segunda divisão. Segunda divisão. Nesse final de ano, depois de ter perdido essa vaga, a diretoria se livrou de Caio Júnior, Edmundo, Paulo Sérgio, Nem, sabe, todos esses pesos mortos aí. E aí trouxe de volta um técnico de verdade, Vanderlei Luxemburgo. E essa é a primeira vez que eu falo o nome certo dele aqui no canal. E o Luxemburgo em grande forma, tá? Ele ainda era muito bom nessa época. E junto com ele veio um fundo da Trafic de 40 milhões de reais, que era para gastar em jogadores. O Luxemburgo, quando chegou, a Mancha Verde deu até um certo atrito, porque, eu não sei se você lembra, ele tinha saído da última vez do Palmeiras um pouco antes de rebaixar, e ficou aquela coisa, ele largou o barco, ele sabia que ia ser rebaixado, o rebaixamento é culpa dele. De certa forma, foi bom ele ter voltado nesse 2008, ele fez um bom trabalho sim, e ele meio que deu uma compensada naquele 2002, pelo menos na minha opinião. Me fala o que você acha aí. Eu achei que, pô, aquele time de 2002 não era para ter caído.
Foi um acidente de percurso aquilo lá. A gente tinha time para ficar, mas o psicológico foi o pior de tudo ali. Tanto que a gente ficou na zona de rebaixamento só uma rodada. Foi a última, que é a pior de todas, né? Mas com essa volta o Luxemburgo achei que fez um bom trabalho. Logo no dia 3 de janeiro de 2008 era anunciado Alex Mineiro, baita atacante. Esse cara era muito bom, cara. O Alex Mineiro às vezes é esquecido, a gente fala em atacantes do Palmeiras, a gente teve tanto bom atacante, mas ele foi um dos principais atacantes do Palmeiras. Ele era muito bom, na minha opinião, você pode me xingar, me dar pedrada, ele era melhor que o Oséias. O Oséias era muito bom, eu vi a Libertadores de 99, eu sei o que eu tô falando. O Oséias perdia muito gol na cara, o Alex Mineiro não era de perder não, ele fazia mesmo. O Oséias era engraçado porque ele perdia uns gols na cara, mas ele fazia uns gols mais difíceis. Ele parecia meio que o Rony, ele não gostava de fazer gol fácil, ele só gostava de fazer gol difícil. Ele fez gols extremamente importantes, eu não estou tirando a importância do Oséias, mas se fosse para escolher os dois na melhor fase, Oséias e Alex Mineiro, eu acho que eu escolhi o Alex Mineiro. No dia seguinte, no dia 4 de janeiro, é anunciado um lateral direito, Hélder Granja. Olha, veio do Internacional, esse cara era muito bom, foi o primeiro lateral direito bom que a gente teve, depois do Arce. Você quer saber o que a gente teve nesse meio tempo de lateral direito? Vamos ver se você lembra, olha a lista aí, ó. Alessandro Rimem, baiano, que era o lateral mais burro do mundo. Pedro, Neném, Daniel Martins, Bruninho, André Cunha, Paulo Baier, que era o lateral avenida, Paulo Sérgio e o Eda improvisado. Olha, nossa, mano. O Hélder Granja, para quem teve tudo isso, foi um craque. Ele era muito bom, esse Hélder Granja, jogava bem, eu gostava dele. Sério, vocês vão criticar o Marcos Rocha, vocês estão de sacanagem comigo, é sério mesmo? E no dia 7, mais um reforço, Diego Souza, dessa vez agora sim. Esse Diego Souza, não o bunda de urso namorado da Simone lá. Ele veio em grande fase, veio do Grêmio, jogando muita bola. Ele realmente jogou muito bem nessa fase. Eu só peguei um pouco de ranço dele, porque depois que ele saiu do Palmeiras, ele perdeu um gol, que se ele acerta, um gol na cara, que se ele acerta, o seu Adenor estava treinando o Águia de Marabá a essa altura. E não tinha feito a seleção jogar 8 anos no lixo. E no dia 10 de janeiro chega o atacante definitivo vindo do Pelotas, Jorge Preá, o atacante craque de um gol só. E no dia 15 de janeiro, como eu falei, foi anunciado que o Caio foi vendido para a Alemanha e veio o Lene, do Fluminense. O Lene eu sempre achei que ele ia estourar, que ele ia ser, né? Ele até fez bons jogos, mas ele nunca decolou. Eu tinha uma ideia diferente, eu achava que o Lene ia decolar. Mas ele foi muito importante para a temporada. No dia 17 de janeiro, a gente fez o primeiro jogo. A gente jogava em casa, era nosso mando, e a gente deveria jogar no Palestra Itália. Mas a diretoria resolveu trocar o gramado do Palestra Itália. Então a gente foi jogar onde? Desde aquela época, na Arena Barueri, que ainda estava pela metade. E enfiamos 3-1 no Sertãozinho. O time já mostrando que veio para brigar, que não era mais o time do Caio Júnior. Ainda faltavam chegar algumas peças, mas a escalação desse primeiro jogo foi essa aqui, ó. Diego Cavalieri no gol, Hélder Granja, que saiu para entrar o Eda improvisado, Gustavo Dininho na zaga e o Leandro Bochecha na esquerda. Pierre e Makelele no meio. Makelele, lembra do Makelele? Ele saiu para a entrada do William. Lembra do William? Eu também lembro do William. O William era um cara bem mais ou menos. E ele até fez um gol. Ele entrou para fazer um gol. E o Martinez, que é o reserva polivalente. O Martinez era um segundo volante. Ele entrava sempre nos jogos e fez os golzinhos dele. Aí tinha Valdívia, Luiz Henrique, que saiu para entrar o David Saccone. E o Alex Mineiro, que fez os outros 2 gols da partida. E no dia seguinte, foi anunciado o Léo Lima, que era um meio atacante, mas ele veio para jogar de segundo volante, ele jogava sempre do lado do Pierre, e era um bom valor, ele também fez um ótimo campeonato, ele fez um gol importantíssimo que a gente vai ver lá na frente. No dia 20, um 0-0 feio, meio chato no segundo jogo, contra o Santos lá na Vila. Choveu, campo pesado, os times ainda em pré-temporada, todo mundo ainda com a perna meio amarrada. Foi um jogo meio chato. 3 dias depois fomos para Marília e ganhamos de 1-0 com um gol de falta do Hélder Granja. Olha que cobrança, cara, muito bom. A bela falta que ele cobrou aí. Nem com 2 goleiros pegava essa bola. No dia 27 voltamos a jogar em Barueri e empatamos com o Mirassol. Resultado meio ruim, né? Perdemos o ponto em casa. Mas como eu falei, pré-temporada o time ainda estava pegando ritmo. Esse jogo mostrou pra gente que a gente precisava de zagueiro. Olha esse lance. Mano, olha isso, parece Pebolim com essa zaga. Ficou bem claro que precisava de um zagueiro para vir organizar a bagunça aí. A gente estava ganhando o jogo, já estava no fim do jogo,
E o Luxemburgo resolve dar uma de Caio Júnior e troca o Leandro pelo Valmir. O Valmir, para variar, sai correndo que nem um louco, nem chuta, nem cruza, nem faz nada, perde a bola, uma avenida atrás dele e a gente toma o gol no contra-ataque, tá vendo? Pois é. Próximo jogo, um desastre. Dia 31 de janeiro a gente perde pro Ituano de 1-0 em casa. A casa não foi, porque a gente foi jogar em Piracicaba. Acho que cansou de jogar em Barueri, começamos a rodar o interior para ver se arrecadava mais, dava mais torcida. Porque o estádio de Barueri pela metade, ainda com capacidade reduzida, não valia a pena. Então a gente foi jogar em Piracicaba e tomou de 1-0. É do Ituano. Nossa mãe. Pelo menos nesse jogo a gente estreou o zagueiro que a gente precisava. Henrique, príncipe encantado do Shrek. Lembra do Henrique? Ele jogou depois, foi campeão da Copa do Brasil em 2012. A gente vai falar disso quando chegar lá, jogando como volante, que o Luxemburgo não, o Filipão inventou ele de volante. O Luxemburgo botou ele na zaga e ele foi muito bem, ele organizou bem a zaga, mudou completamente, era muito melhor que o Juninho. A gente estava 3 jogos sem vencer. Nosso próximo adversário era o Guaratinguetá, que era líder e era a sensação do campeonato, estava ganhando de todo mundo. E ainda voltava o Marcos depois de uma fratura, ficou meses fora. Tava uma receita perfeita para dar problema. E não é que deu mesmo. Era nosso mando, mas como eu falei, a gente estava jogando no interior, fomos para Ribeirão Preto jogar no Teixeirão. O que foi uma péssima ideia, porque choveu, o campo estava horrível. E não é que a gente até começou bem o jogo, o Marcão nem aparecia na tela. Mas aí tomou o primeiro gol, desandou a maionese e tomamos mais 2. Foi 3-0 para o Guaratinguetá. A gente caiu para 14º entre 20 times. A gente estava lá embaixo. Eu quero lembrar que nesse campeonato classificava os 4 primeiros para uma semifinal. A gente estava bem longe da zona de classificação nessa hora. Olha, eu assisti esse jogo contra o Guaratinguetá, eu lembro que eu estava vendo, e eu não fiquei assim irritado no fim do jogo, porque o Palmeiras jogou bem. A gente tomou 3 gols ali, porque, como eu falei, depois do primeiro, o psicológico foi pro espaço, e aí acabou tomando mais 2, mas o placar foi totalmente mentiroso. O Palmeiras criou bastante. O time estava muito melhor. Para quem assistiu o time do Caio Júnior em 2007, o time do Luxemburgo estava já muito melhor. Falei, não é possível, esse time vai engrenar, porque o time está bem. E pegamos o Guaratinguetá, o melhor time do campeonato. Por isso que aconteceu esse problema. Conforme a gente foi pegando os times de repente mais fracos, começa a ganhar, a pegar confiança, o time vai embalar, eu tinha essa certeza. E tanto que esse foi o fundo do poço do campeonato. Depois disso a gente teve um arranque meio de balsa, mas conseguiu depois arrancar de vez. Mas a gente já chega lá. No dia seguinte desse jogo foi anunciado o Denilson. Ele estava querendo voltar para o Brasil fazia um tempo. O inimigo, para variar, fechou as portas, porque o inimigo, né? Aí o Palmeiras falou, não, tá bom, você quer vir e eu te trago, mas um contrato pelo menos de produtividade. Ele aceitou. E ele veio babando para se vingar do inimigo. Aí pegamos o Guarani também lá no Teixeirão. E o jogo foi diferente. O time estava ansioso até sair o primeiro gol. Depois que saiu o primeiro gol, foi hat-trick do Alex Mineiro. O time jogou solto, tranquilo. Eu falei, tá vendo? Eu tinha certeza que ia melhorar as coisas. Mas ainda faltava um jogador fundamental para entrar nesse time. O próximo jogo foi contra o Juventus, um moleque travesso, também em Ribeirão Preto, que aí foi o Juventus que levou para lá o jogo. E olha, foi um 4-0, fora o show de bola, era para ter sido 8. O Palmeiras jogou solto, jogou lindo. Eu queria ter esse jogo inteiro em vídeo, para poder assistir de vez em quando, porque foi um show de bola. O Valdívia acabou com o jogo. Primeiro tempo o Diego Souza jogou muito bem, aí deu uma cansada, foi trocando os jogadores, e foi nesse jogo que estreou o Denilson. Primeiro toque dele na bola, Leandro Bochecha, cruzamento, ao gol do Valdívia. O Valdívia estava tentando, olha como ele soca o chão de raiva, porque olha os outros lances. Deu na trave, deu para fora, cada hora era um problema, não entrava a bola. Então quando ele fez, até, sai zica. Nesse jogo deu a pinta que o Palmeiras ia buscar o campeonato, sim. Aí depois de uma goleada dessa, vamos pegar agora os 2 últimos times do campeonato, os 2 rios, Rio Claro e o Rio Preto. Agora sim, vamos golear os 2 também. 2 empates de 1-1. Olha só, por isso que eu falei arranque de balsa. A hora que vai arrancar, 3-1 no Guarani e 4-0 no Juventus, aí empata com os 2 lanternas. Olha que, nossa senhora. Mas também, a partir daí, acabou. E esse segundo jogo que foi contra o Rio Preto foi a volta ao Palestra Itália de Grama Nova. E nem assim adiantou, tá? Mesmo assim empatou. Só que aí, saiu desse jogo todo mundo fazendo as contas. Peraí, pra gente conseguir pelo menos o 4º lugar, faltam 8 jogos, a gente vai precisar de 6 vitórias e 2 empates. Mas com o time peidando na farofa assim, vai ser difícil. Ganhamos os 8. Pra você ter uma ideia, como aí daí pra frente, sim. A arrancada foi uma bela arrancada de Fórmula 1. Como
toda boa arrancada que se preze do Palmeiras, contra quem que a gente arrancou? O rival, sempre ajudando a gente a bater o pé no chão para subir, né? E você lembra desse jogo? Foi 1-0, olha o gol, eu não vou nem falar nada, fica só com a imagem, ó. Ó que coisa linda, chora Valdívia, chora. Outro destaque excelente desse jogo é que finalmente chegou o último reforço da Ucrânia, Kleber, que depois iria se tornar o Kleber Gladiador e chegou já arrebentando. E com a chegada do Kleber, finalmente a gente ficou com a escalação, que é a que eu considero a escalação clássica desse campeonato. Marcos no gol, Hélder Granja, a zaga com Gustavo Henrique, Leandro na esquerda, no meio Pierre e Léo Lima, Valdívia e Diego Souza, e na frente Kleber e Alex Mineiro. Esse é uma escalação que eu tenho na ponta da língua, como de times grandes do Palmeiras, como de 96, de 93, de 94, porque foi muito legal, era um time muito bom, era muito gostoso ver esse time jogar. O Luxemburgo acertou esse time e tinha a marca dele, que era um time, claro que a diferença técnica de 94 era grande, mas o estilo de jogo era muito parecido, ele imprimiu o estilo dele, era muito gostoso ver esse time jogar. E foi um campeonato que eu curti demais. A gente tem que pensar que a gente estava desde 2000 sem ganhar nada. Isso foi 2008. Eram quase 8 anos sem ganhar nada. A gente estava muito carente de título. Então às vezes você fala, pô, mas você está aí na escalação de um campeonato paulista. Na época o campeonato paulista já era um torneio de segundo escalão? Sim. Porque para quem não ganha nada, meu amigo, há 8 anos, um campeonato paulista é grande coisa sim. E ainda mais pelas circunstâncias. A gente já vai ver, a gente conseguiu bater feio no inimigo, que, nossa senhora, nessa época o inimigo era um saco. Mas antes vamos falar do jogo que veio em seguida, que foi no dia 2 de março, lá na terra da linguiça, contra o Bragantino. Esse jogo, para mim, foi um dos melhores do campeonato, cara. Começou com uma falha do Henrique e a gente tomando um gol. Aí, uma bola do Bragantino, o atacante saiu com a perna em cima do Marcos. Cara, o Marcos tinha acabado de voltar de fratura. E o cara entrou para quebrar ele ficou louco da vida, ele se destemperou e tocou com a ponta da chuteira no atacante, só empurrou. O juizão vermelho na hora e deu pênalti num lance que era para ser falta no Marcos. Eu achei absurdo, desculpa, não é porque ele deu, podia ter tomado um amarelo, mas ele não chutou, não foi uma agressão. Ele só, sabe, encostou no cara com o pé, não precisava ter expulsado. Mas o juizão quis aparecer e expulsou, e aí quem bateu o pênalti? Um tal de Nunes. Esse Nunes rodou por todos os times do interior, e aí dá pra ver, ó, olha a imagem aí, ó, dá pra ver que time que esse torcia, esse cara. Só que esse Nunes, ele não aprendeu que ninguém tira sarro, ninguém debocha do Palmeiras, ninguém. O do Viola fez isso em 93 e deu no que deu, e nesse jogo não ia ser diferente. Ele quis vingar, ele quis debochar, porque o time dele perdeu na rodada anterior da gente, com o gol do Valdir Chorolo, ele quis fazer igual para debochar, seu Agora você vai ver. E foi engraçado porque parece que o time, todo mundo olhou 1-, 2-0 pros caras, lá na casa deles, todo mundo, os jogadores do Palmeiras, um olhou pra cara do outro e falou assim, vamos acabar com a palhaçada aqui? Vamos botar pra, né, o D? Vamos. Aí Palmeiras foi pra cima, Diego Souza empata. Aí o Pierre dá esse chutaço. Aí o Valdívia pega o rebote e mete na rede. Já empatamos, com 1-. Aí um jogador deles toma o segundo amarelo e é expulso. Aí outro jogador faz a falta, essa falta no Kleber, na entrada da área, é expulso também. Aí quem tava com a mais era a gente. Ah, foi pro intervalo, cara. Eu acho que os caras não queriam nem voltar. Porque o jogo empatado e eles com a menos 10 contra 9, né, da gente. E realmente, foi voltar 3 minutos de jogo, 3-2 Palmeiras, já tomaram a virada. Gol do Leandro. Mas também Leandro, né? Leandro é... Aí teve até um pênalti Mandrake, que o Léo Lima chutou pra fora, acho que ele ficou até com dó, falando, isso não foi pênalti, eu não vou jogar na rede. Aí, jogada típica do Valdívia e gol do Denilson, mas também até minha avó fazia esse gol, ela empurrava a bola com a bengala assim, ó, era só empurrar, né? Aí, pelo amor de Deus. Aí o Denilson ainda dá um chutinho desse, gramado horroroso, ninguém mandou ter um pasto no lugar de gramado, e o goleirão também fez o papel dele em ajudar, e outro gol do Denilson, 5-2 Palmeiras, toma essa, Nunes. Eu achava que o time inteiro tinha ido na frente dele e ficar todo mundo assim pra ele, pra deixar de ser... Fosse na década de 90 eles tinham feito isso, nessa época já tava meio Nutella o futebol.
Na década de 90 esse cara tava ferrado. Meu, você lembra desse jogo? Você assistiu? Se você lembra, dá um like. Essa lembrança vale seu like, vale a sua inscrição. Aí você ajuda muito o canal, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante, que é legal, que o pessoal vai gostar e recomenda para mais gente. E aí o canal cresce mais e você vai ter como retorno vídeos melhores, vídeos mais engraçados, vídeos mais bem produzidos, porque isso motiva muito para quem está fazendo aqui. Dá seu like, ó, eu tô dando o meu joinha para você, dá o seu para mim também, no bom sentido. Então dá seu like e se inscreve aí. No dia 13, o jogo seguinte foi contra a Ponte Preta no Parque Antártica. Tomamos o primeiro gol, mas logo depois empatamos e viramos com esse golaço do Kleber, cara. O Kleber chegou chegando. Olha que golaço. Aí seguimos vencendo. E no dia 17, sim, um jogo para lavar a alma. Esse dia 17 de março de 2008 tem que ser guardado na memória do palmeirense. Para quem não estava vivendo essa época, era muito novo, ou se você é velho que nem eu, a memória já está falhando, eu quero lembrar que o inimigo nessa época tinha um time chato. E toda vez que eles têm um time que ganha qualquer coisa, a soberba vai lá no teto. Ai, soberania. Ai, mais querida. Ai, soberania. E põe aquelas faixas ridículas naquele privadão lá, que só eles entendem as faixas de mundo paralelo. É um negócio inacreditável esses caras. E eles tinham ganhado uns brasileiros aí, eles estavam se achando acima do bem e do mal, não estamos na vala comum. O dirigente anão de jardim deles vinha falar um monte de besteira, porque era a melhor diretoria do planeta, o melhor time da galáxia, o melhor elenco do universo. Nossa, era um saco aguentar esses caras. E pegamos eles, o mando era nosso, de novo, fomos para Ribeirão Preto, só que agora no estado de Santa Cruz. E você entra nesse jogo, você não tem como não lembrar das eliminações recentes, né? Aquelas eliminações daquele jeitinho deles lá, como acontecia. Se você lembra do caso do goleiro reserva, o Tosco, não, quer dizer, Bosco, que ele fingiu que uma pilha atingiu ele, depois fingiu que passou mais. É sempre assim que eles ganham. É sempre na maracutaia, no jeitinho, aí eles ganham. Se não for assim, não ganha porcaria nenhuma. Então, quando começa o jogo, você já vem com isso na cabeça. E aí me chove antes do jogo, então o gramado estava meio castigado, alguns lugares ainda com poça. Então o começo do jogo foi meio truncado, o campo meio pesado. E aí eles vão e abrem o placar com o caraca do Adriano, imperador lá. E aí pronto, né? Já fizeram o gol. Ai, tá vendo? A gente é melhor. Mano, o Palmeiras se inflou, foi pra cima, começou a jogar bem. Aí o Kleber me pega essa bola, olha o corte que ele dá, o zagueiro vai parar. Ali em São Paulo, não precisou nem do ônibus para voltar para São Paulo, meteu no cantinho, ó, bola 2 na caçapa do canto. O narigudo não conseguiu nem ver a bola entrando. Ei, Kleber, pô, que golaço, esse gol aí, cara. Nossa, quando o Kleber fez esse gol já deu para ver que o jogo ia mudar. Segundo tempo, o gramado deu uma secada. Aí o Palmeiras, que era extremamente técnico esse time, começou a fazer a bola rodar. O inimigo não viu mais a cor da bola. Aí o Valdívia entra driblando na área, ó. O cara mete o pé nele. Por que ele meteu o pé no cara assim? Porque ninguém marcava pênalti pros caras. Eles podiam fazer o que eles quisessem naquele privadão lá, os juízes não marcavam. Mas esse juiz apitou esse jogo direitinho, que era uma raridade acontecer. Porque se apitasse direito, eles não ganhavam. Eles só ganhavam assim, fazendo pênalti que não marcavam. O goleiro chegava quase antes daquele narigudo eterno reserva do Marcão, chegava quase na bola antes do atacante, defendia e não mandava voltar. Era sempre assim que eles ganhavam os jogos. Mas nesse jogo apitou direito. Foi só apitar direito, olha o que aconteceu. Pênalti. Quem que foi bater? Denilson, querendo se vingar deles. E já conseguiu virar o jogo aí. Aí o que acontece? Outro pênalti claro, que se de novo fosse no privadão, o cara não ia marcar. Mas o Flávio Rodrigues Guerra, que era o árbitro desse jogo, estava apitando, como eu falei, certinho. E aí Valdívia vai bater o gol, é claro, né? E meteu no canto de novo 3-1, não perde a conta não. 3-1 Palmeiras. E aí continuou, Diego Souza entrando na área, o Richarlison mete por trás, devia ter sido expulso. Se é que alguém foi prejudicado, foi o Palmeiras, porque ele deveria ter sido expulso nesse lance, porque era chance clara de gol. E aí rodízio o Diego batedor, né? Agora foi o Diego Souza. Diego Souza fala, deixa eu humilhar esse narigudo agora, ó. No cantinho, 4-1 Palmeiras. Nossa, cara, esse jogo, meu amigo, quando eu cheguei segunda-feira no escritório, olha, dia, muita felicidade. Eu não consigo esquecer da segunda-feira. Putz, esse jogo foi demais, cara. Você assistiu esse jogo? Você lembra desse jogo? Aí o time ganhou moral, pegou o Paulista de Jundiaí, meteu 2-0 tranquilo, teve até o gol do Coelhinho, do Valdívia, que eles estão comemorando assim, porque tá perto da Páscoa. Aí o time tava com a moral lá em cima, não podia pegar quem quisesse e ia ganhar. E aí pega a Portuguesa no Palestra Itália. Esse moral lá em cima virou soberba. E o time jogando meio modorrento,
E o jogo chegando no final, meu, a gente precisava ganhar esse jogo, cara. Precisava ganhar para subir na tabela, para ter mando na semifinal. Aí uma falta, cara. Olha o tempo. Olha a falta aí, ó. Fica se preparando para bater. Olha o tempo de jogo. Acréscimos do segundo tempo. A torcida sentiu o que ia acontecer. E aí começou. Oh, vamos ganhar, porco. Ouve aí, ó. Olha como joga o torcedor do Palmeiras, passa a acreditar no gol nesse finalzinho, 47, estamos nos acréscimos, vamos até 50. E o que acontece na batida de falta, aquela confusão na área, e quem faz o gol? Jorge Preá, o atacante definitivo. Cara, esse gol foi muito engraçado, isso foi falado por dias depois disso aí. O cara veio só para fazer o gol, tinha entrado no segundo tempo e fez esse gol no finalzinho só para garantir os 3 pontos contra a Portuguesa. E com esse gol a gente estava classificado matematicamente para as semifinais. Pegamos São Caetano no Palestra em seguida e enfiou 3-1, ritmo de treino total. O time jogando muito bem, já jogando por música, todo mundo sabia onde estava todo mundo, entrosado, o pessoal com físico já em dia, estava excelente. Último jogo da fase classificatória, 3-0 contra o Barueri, lá na Arena Barueri. E logo no fim do jogo, já começou o problema, porque a gente foi em segundo. O Guaratinguetá não largou a liderança, impressionante. O Guaratinguetá não perdia, cara. A gente não conseguiu passar o Guaratinguetá. E o Guaratinguetá que foi perder a semifinal para Ponte Preta depois, né? Fez tanto na fase classificatória para perder a semifinal. Mas aí qual que foi o lance? A gente ia pegar o inimigo na semifinal. E aí o inimigo, como sempre, porque roubou a Libertadores do Atlético Paranaense assim, né? Não deixou jogar no estádio deles lá, você lembra disso? Não queriam deixar a gente jogar no Palestra também. Começou o joguinho de nervo, porque como eu falei, é só assim que eles ganham as coisas. É tudo na maracutaia, é tudo na politicagem, no jogo de influência, é tudo assim. Ai, porque o Palestra Itália não tem segurança. Aqui, pra você que não tem segurança, tem segurança sim. Já teve um monte de problema no privadão, lá naquele elefante branco também, de briga em volta do estádio. Não muda nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então começou a semana inteira a eles querer colocar coisa dúbia no regulamento para forçar a Federação Paulista a tirar a gente do Palestra. E você lembra do domingo, é o dia nobre do futebol? Tomaram 4-0 também para prender timinho do cacete. É sempre assim, eles sempre com esse joguinho. Por isso que não tem que ter amizadezinha com esses caras não. Você viu a última vez, o cara veio lá e xingou o Abel. Se eu sou Abel, não desculpo não. O cara vem dar abraço, não vai dar abraço nas suas negas, cara. Dá abraço nenhum não. É por isso que é inimigo, por isso que a gente chama de inimigo. Ia pegar eles na semifinal. E isso começou bem, né? O primeiro jogo lá no Privadão, olha o primeiro gol dos caras. Olha aí, ó, é sempre no feitio deles. E eles fizeram isso com VAR e tudo, que o Bigodinho lá fez gol de mão também. Era capaz que mesmo com VAR esse gol valesse, porque com eles é tudo, é um monte de ponto cego no estádio, inclusive dos bandeirinhas, que não vê nada lá. Pode fazer com a mão, pode fazer o que quiser, tudo vale pra eles. Ah, pro meio do inferno. Aí acabaram fazendo o segundo gol. Eu considerei mais falha mesmo do Gustavo esse segundo gol, realmente. Esse segundo gol não tem o que falar, e 2-0 pros caras lá, começou a ficar ruim. Mas aí o Leno entrou, cara, entrou endiabrado. Ele entrou ciscando, fazendo fumaça, e conseguiu um pênalti, que eu não sei como marcaram um pênalti pra gente lá. Mas marcaram e o Alex Mineiro botou na rede, muito boa cobrança, e trouxe a gente de volta pra disputa. Perdemos 2-1 esse primeiro jogo, e o segundo jogo foi pro Palestra Itália. Palestra Itália, cara, o jogo de nervos virou. Porque a gente na nossa casa, cara, aí aguenta os porcos, velho. Aguenta os Parmeira gritando na orelha. E o Palestra Itália também era bem perto do campo, né? A arquibancada tinha o jardim suspense e tal, mas era outra história. Chegaram até, na época podia essas coisas, né? Pintaram a entrada da torcida visitante, porque não tinha essa de torcida única. Jogaram um monte de balde de cor-de-rosa e picharam a entrada das meninas. Fizeram isso, porque realmente o jogo de nervo não estava fácil. O jogo foi franco, o jogo brigado, cara, chance dos dois lados. Aí o Léo Lima pede a bola, ó como é que ele pede a bola. Ele mete esse canudo e esse narigudo frangueiro, eterno reserva do Marcão, aceita, porque ele era um horroroso. Aí fala, ah não, o jogador chutou errado, que se ele chuta direito eu agarrava. É sempre, a culpa era da bola, do gramado, do céu que era muito azul, a bola era muito redonda, o bandeiro olhou pra mim, era sempre assim, a culpa nunca era dele. Mas toma esse frango aí, ô seu Léo Lima, golaço, cara. Aí 1-0, a gente passava, porque como a gente classificou em segundo, não tinha essa de disputa de pênalti, não ia ter pênalti. Se empatasse, quem passava era o time de melhor campanha. Então esse 1-0 já dava a final pra gente.
E aí o segundo tempo foi mais nervoso ainda, cara. Eles vieram atacar, mas o Palmeiras também mordendo. O Palmeiras mordendo até mais. Tem até uma hora que o Kleber Machado na transmissão fala, mas o torcedor deve estar pensando, será que o Palmeiras precisa atacar tanto? Porque se esperava que o Palmeiras fosse se encolher, não se encolheu não. Aliás, no intervalo aconteceu, eles mesmos, isso não ficou provado, mas ficou muito claro, que eles mesmos soltaram o gás de pimenta no vestiário para querer dizer que alguém do Palmeiras soltou. Olha que palhaçada, olha que nível baixo chega esse time que a gente devia ter deixado falir. Se você acompanha os meus vídeos da história do Palmeiras, eu já vou chegar nessa parte aí. Eles faliram 2 vezes. A gente ia ter deixado essa porcaria de time falir lá atrás. Não estava enchendo o nosso saco agora. Entendeu? Tinha que salvar o Jogo das Barricas. Você não sabe o que foi o Jogo das Barricas? Procura no Google, Jogo das Barricas. Você vai ver, salvamos esses caras de falir. Mas aí não deu em nada, porque eles são os otários de soltar gás de pimenta no próprio vestiário. E seguir o jogo no segundo tempo. E esse segundo tempo movimentado, daqui a pouco o Leni, para variar, o Leni, como eu falei, ele muito brigador, conseguiu meter essa bola pro Wendel. Ó o Wendel, 3 toques na bola e só olhando pro Valdívia do lado dele, levando toda a marcação com ele. Ele dá a bola pro Valdívia livre. Mano, Valdívia, mago! Ah, que golaço do Valdívia, cara! E por que o Valdívia é ídolo? Olha o que ele faz, ó, acabou, Acabou, não vou nem falar aqui, mas acabou. Aí ele manda o narigudo calar a boca ainda, olha, nossa! Isso era o mago, esse era o Valdívia. Por que esse cara era ídolo? Era isso aí, era parmeira que nem a gente, cara. Olha só, não só vencemos o inimigo, como fizemos troça do inimigo, para mostrar para ele quem manda. Isso aí, é assim que tem que ser. Nossa, esse jogo, cara, foi para lavar a alma de vez. Nem que não fosse campeão, eu falei, eu não preciso nem ser campeão mais. Só de ter eliminado esses caras desse jeito, para mim já valeu. E você vê que o narigudo tomou o gol e levantou o braço, né, para variar. Tudo que os gols que ele tomava, ele levantava o braço. Alguém fala assim, meu, por que você tá levantando o braço? Não sei, eu tenho que arrumar alguma coisa, tá errado, não é possível. Ah, dormir, né, cara? Dança aí, mago, dança que você merece, mago. Aí ficou fácil, né? Final contra a Ponte, todo mundo ficou, não vamos contar que já ganhamos, mas cara, não dava, a Ponte não tinha time pra ganhar da gente. Ganhamos de 1-0 lá em Campinas com um gol do Kleber. Quando chegou na final aqui, aí você deve se lembrar, né? Domingo, dia 4 de maio de 2008, foi a festa aqui. Pareceu mais uma festa de título do que um jogo de final, cara. Se você vai lembrar, foi o 5-0 com esse golaço do Valdívia. Olha o golaço do Valdívia, foi para coroar um Campeonato Paulista perfeito do Mago. O Alex Mineiro fez mais 2 gols nesse jogo, não estava impedido, mas não ia fazer falta, não ia fazer diferença nenhuma. A diferença que fez é que ele foi artilheiro do campeonato com 15 gols, cara. Eu não lembro quando um jogador do Palmeiras foi artilheiro do campeonato. Depois disso, o Alex Mineiro passou o Kleber Pereira do Santos. Lembra do Kleber Pereira? Também fazia bastante gol, mas com essa final, o Alex Mineiro se tornou artilheiro do campeonato. Vamos só deixar as imagens? Olha só. Se você viveu esse campeonato de 2008, você sabe por que ele foi tão especial. Como eu falei, não foi tanto por ser um título paulista, é claro, por ser um título, desde 2000 que não ganhava, mas a forma como foi, arrebentando com o inimigo, pô, isso foi lindo, cara, esse campeonato foi sensacional. Você lembra desse campeonato? Vamos debater nos comentários, me fala quais os seus jogos preferidos desse campeonato, o que você viveu nele, e a gente, no próximo vídeo, vai falar das camisas. Essa é uma camisa especial lançada nesse ano, tem uma história muito legal das camisas, eu espero que você esteja comigo aqui. Então agradeço a sua presença aqui no Camisa Alviverde. Fique em paz, a gente se vê logo mais. Um abraço.